Fala galerinha do YouTube, aqui é o professor Kleber Cássio do nosso canal Aprendendo a Matemática. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre princípio multiplicativo, dando continuidade à nossa aula de análise combinatória. Desde já a gente pede para que você se inscreva no canal, ative as notificações e clique no sinal do gostei. Roda a vinheta! Conforme dissemos no início da aula, hoje nós falaremos sobre o princípio fundamental da contagem, ou apenas princípio multiplicativo. Você já se perguntou quantas placas de automóveis podemos formar? Ou ainda quantas senhas bancárias com 6 dígitos podemos ter? Ou ainda de quantas formas diferentes os seus colegas podem se organizar em uma fila da sala? Bem, esses e outros problemas resolvemos utilizando o princípio fundamental da contagem. Também chamado de princípio multiplicativo, é um meio para determinarmos o número de combinações possíveis em determinadas situações relacionadas à análise combinatória. Sempre que tivermos duas ou mais etapas sucessivas e independentes, o número de possibilidades que podemos obter na situação é igual ao produto do número de opções que possuímos em cada etapa. Assim, se em um evento na etapa 1 tivermos x opções, na etapa B tivermos y opções e na etapa 3 tivermos z opções, o número de possibilidades do evento ocorrer é dada por x vezes y vezes z. Um exemplo. Se você tem 2 bermudas e 3 blusas, de quantas maneiras distintas você pode se vestir? Se você tem 2 bermudas e 3 blusas, eu vou multiplicar 2, que é a quantidade de bermudas, vezes 3, que é a quantidade de blusas. 2 vezes 3, 6. Então, você tem 6 formas diferentes de você se vestir, utilizando uma das 2 bermudas e uma das 3 blusas, tá? Então agora nós vamos resolver alguns exercícios para que a gente possa fixar o que a gente aprendeu aqui nessa aula. Então vamos lá fazer algumas atividades sobre o princípio multiplicativo. Na primeira questão, nós temos numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes: pão, molho e recheio. Se essa lanchonete oferece aos seus clientes 2 opções de pão, 3 opções de molho e 4 opções de recheio, ele deseja saber a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer. Bem, gente, trata-se de uma questão bem simples do princípio multiplicativo, onde eu vou pegar o valor correspondente a cada opção que nós temos. Então, se eu tenho 2 opções de pão, será 2 vezes 3 opções, que é a quantidade de opções de molho, vezes 4, que é a quantidade de opções de recheio. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, qual é a quantidade de lanches distintos que essa lanchonete pode oferecer? 24. Alternativa correta, letra D. Vamos agora à nossa segunda questão. E ela é bem parecida com a primeira. Assinale a alternativa que contém a quantidade de vezes que é possível usar de maneiras diferentes 2 blusas, 3 calças e 4 meias. Então, qual é a quantidade de blusas que eu tenho? 2. De calças, 3. E de meias, 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, a alternativa correta é a letra A. Eu posso usar de 24 maneiras diferentes essas peças de roupa. Vamos agora à nossa terceira questão. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais sem repeti-las, um músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é... Veja só. O músico ele pode utilizar qualquer uma das 7 notas musicais que existem, só que ele vai usar 3 delas sem repeti-las. Então, eu vou ter aqui, ó,
as 3 notas que eu vou utilizar, sabendo que essa primeira nota eu posso utilizar qualquer uma das 7 notas. Para a minha segunda nota, se eu não posso repetir, sobraram 6 opções, não é? Eu tinha 7 notas musicais, usei qualquer uma das 7 aqui. Sobraram 6 que eu posso usar para a segunda nota. E para a terceira, sobram 5 possibilidades. Aí, para que vocês não questionem, isso aqui é um produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, independente da ordem, eu sempre terei essa possibilidade. Em uma casa eu terei 7 notas, na outra eu terei 6 e na outra eu terei 5. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então, o músico pode compor 210 canções, músicas diferentes, usando as 7 notas musicais. Quarta questão. Usando-se apenas as letras A, B, C e D e os algarismos do sistema decimal de numeração, o número de placa de automóveis usadas no Brasil, exemplo, BBA 0557, possíveis de serem formadas é, no máximo, igual a. Gente, vejam só, nós também temos aqui mais uma questão do princípio multiplicativo, onde nós estamos vendo que o sistema de placa que ele está dando aqui não é o Mercosul, é o antigo, é o anterior à placa Mercosul, onde nós temos 3 letras e 4 números. O lance é o seguinte, ele deu 4 letras. E pelo exemplo aqui, eu posso afirmar que essas letras elas podem se repetir. Por quê? Porque ele botou aqui BBA. Então ele está sugerindo a repetição de letras. Da mesma forma que ele coloca aqui o número 0557. Ele também está repetindo o 5. Ele também está sugerindo que eu posso repetir os números. Bem, esse sistema decimal de numeração, quais são os números que formam ele? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vamos lá. Eu tenho 4 letras. Eu posso utilizar qualquer uma das 4 na primeira posição. Qualquer uma das 4 na segunda. Qualquer uma das 4 na terceira. Por quê? Porque o exemplo aqui, ó, ele está sugerindo em que eu posso repetir as letras. Aqui, contando, eu tenho 10 números. Se os números também podem ser repetidos em função da repetição dos 5 aqui, eu posso usar qualquer um dos 10 aqui, qualquer um dos 10 aqui, qualquer um dos 10 aqui e qualquer um dos 10 aqui. Então, qual vai ser o número máximo de placas que eu posso formar? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Multiplicado por 10, por 10, por 10 e por 10 de novo, eu vou acrescentar aqui 4 zeros. Então, qual é o número máximo de placas que eu posso formar? 640 mil placas diferentes. Ok? Em nossa quinta questão, nós temos uma questão do Enem, que diz: no Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato construídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarela. E a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidos para a paisagem é... Vamos lá. Na minha primeira situação, né,
nós vimos aqui que o fundo ele pode ser representado nas cores azul ou cinza. Então, primeiro eu vou imaginar aqui o fundo na cor azul. Ele disse que quando você tiver o fundo de uma cor, nem a palmeira e nem a casa pode ter essa mesma cor. Então, quais são as cores que eu posso pintar a casa? Azul, verde ou amarela. Só que nesse caso eu não posso usar a cor azul, que seria da mesma cor do fundo. Então sobrariam duas opções, a cor verde e a amarela. E a palmeira pode ser pintada nas cores cinza e verde, que não coincidem com azul. Então eu também tenho duas possibilidades. 2 vezes 2, 4. Então, quando o fundo for azul, eu tenho 4 formas de pintar essa figura aqui diferentes, tá? Agora, e quando o fundo for cinza? Vamos lá. A casa pode ser pintada nas cores azul, verde ou amarela. Nenhuma dessas cores coincide com a cor do fundo, que é cinza. Então, eu tenho 3 opções. E vou multiplicar pela cor da palmeira, que é cinza ou verde. Mas, nesse caso, o fundo é cinza. Só posso pintar a palmeira de verde, então de uma cor. 3 vezes 1, 3. Logo, o número total de possibilidades que eu posso pintar essa garrafa é 4 mais 3, que é igual a 7. Então, podem ser encontradas 7 variações diferentes dessa garrafinha. Sexta questão, também do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan "Juntos num só ritmo", com mãos que se unem formando a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Então, nós temos aqui, formando essa peça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. 6 partes, melhor dizendo. Onde eu sei que partes vizinhas não podem estar pintadas da mesma cor. Então, vamos imaginar que eu começasse a pintar a minha taça aqui por essa parte. Eu teria o quê? 4 possibilidades para pintar essa primeira parte, tá? O verde, amarelo, azul e branco. No entanto, quando eu fosse pintar essa outra parte, eu não poderia usar a mesma cor que eu pintei a primeira. Então, sobrariam 3. Quando eu fosse pintar essa outra parte, eu não poderia usar a que eu pintei aqui, a anterior. Ficariam mais 3 possibilidades. Quando eu fosse pintar de cá, eu não poderia pintar a que eu pintei a peça anterior. 3. E assim sucessivamente nos outros 2 casos, tá? Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 4 vai ser igual a 972. Então, o comitê organizador poderia pintar essa logomarca da Taça da Copa do Mundo de 972 formas diferentes. Em nossa sétima e última questão, eu trago mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, que diz: estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos, uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e a terceira dos grupos dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Vamos lá. Qual é a quantidade de grupo de cetáceos que nós temos? 2 grupos.
De primatas, 20. E de roedores, 33. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 33, 1.320. Então, o número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para o estudo é igual a 1.320, ok? E assim encerramos a nossa videoaula de hoje. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, clique no sinal do gostei e compartilhe com geral.